Bom dia, pessoal. Saudações espaciais a todos. Bem-vindos aí a mais um seminário acadêmico do grupo de pesquisa aí do SMOC, do Centro Espacial ITA. Hoje nós temos aí o prazer e a honra de receber a professora doutora Alessandra Ferraz, da FEG e da Unesp, falando um pouquinho aí sobre o trabalho dela, envolvendo manobras de swing by, a parte dinâmica orbital. Com certeza vai ser uma apresentação aí memorável para todos nós. Agradeço, né, a presença de todos, pessoal do nosso grupo que está sempre aqui toda semana, pessoal de fora, visitantes, participação especial aí do nosso querido professor Sandro, professor Arthur, que está aqui com a gente, grande prazer tê-los aqui. Já deixo o convite, né, para os próximos seminários também, sempre quando a gente divulga os seminários que a gente tem publicamente. Temos o nosso site, né, que é o e2moc.ita.br, onde a gente também coloca lá as apresentações, inclusive essa, né, que a gente vai estar gravando, depois vai estar disponibilizando para as pessoas, quem quiserem reassistir, ou assistir outras. A gente teve várias apresentações ao longo desse ano, né, várias apresentações bem interessantes aqui. Então, já deixo o convite para vocês, tá certo? Então, vamos lá, só dando algumas orientações, né? Sempre peço que deixem os microfones desligados, né? Para não interromper com ruído. As questões depois da apresentação da Alessandra, a gente vai estar abrindo para perguntas, né? Daí quem quiser escrever no chat ou levantar a mão, que daí eu dou a palavra para fazer a pergunta diretamente para a Alessandra. Daí a gente vai ter esse tempinho para discussões e comentários, tá bom? Então, Alessandra, novamente, muito obrigado de ter aceitado o convite, de ter montado. Eu que agradeço. Eu sei que para você tá bem corrida aí, por isso aí. Mas muito obrigado mesmo, grande prazer de estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Pode compartilhar aí. E agradecer também a professora Liana, que fez aí o intercâmbio, aí, essa interface com você aí. A gente teve os probleminhas de datas, né? Teve que mudar, até É verdade. Pela mudança da data, a gente acabou tendo que mudar. Mas não tem problema, não. Felizmente deu certo. Deu. Então, Liana, o Alessandro, quando quiser começar, fica à vontade. Tá joia. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, né? Obrigada a todos por estar presente, assistindo. Depois, se alguém tiver uma dúvida, estou à disposição para responder, tá? Esse trabalho é a manobra de swing by combinada com propulsão contínua. Ao longo do meu mestrado, doutorado e até o começo do pós-doutorado, eu trabalhei muito com a parte de manobra de swing by. Trabalhei com a parte quando a gente aplicava só um impulso, e no ano de 2019, eu fui para a Espanha fazer um período de pós-doc lá, com o ELIP na Universidade de Saragoça, e lá a gente começou a trabalhar com a parte da manobra combinada com propulsão contínua. Então, é mais ou menos uma parte do que eu vi com ele lá. Eu fiquei um ano, né? Trabalhei com isso, com outros assuntos também, com a parte de órbitas periódicas, mas eu vou mostrar um pouquinho dessa parte do que eu fiz com ele lá. Bom, para começar, eu não sei se todo mundo é familiarizado ou não, mas o que é a manobra de swing by, por si só, né? Que a gente chama de manobra de swing by pura. Quando o satélite ele passa próximo a um corpo celeste e usa a gravidade desse corpo para mudar a trajetória. Como assim? Então, eu tenho dois corpos, por exemplo, Sol-Terra, e vou fazer um satélite em torno da Terra para aproveitar fazer um swing by na Terra, por exemplo. Então, o meu satélite ele vem de um ponto distante, né, da órbita do meu corpo primário, se aproxima do corpo secundário com uma órbita hiperbólica, passa próximo desse corpo e usa a gravidade desse corpo para modificar a sua trajetória, né? Então, aqui eu tenho essa figurinha mostrando mais ou menos a geometria de como funciona. Esse ponto A e aqui é a minha órbita, né, onde eu estou passando o mouse. Esse ponto A e esse ponto B são pontos distantes da minha órbita, onde M2 já não tem mais o efeito de M2 sobre o corpo, já pode ser negligenciado, né, desconsiderado, por ser fraco, por estar distante, tá? O meu ponto que liga aqui ao meu corpo M2, onde vai ser orbitado, vai ocorrer o swing by, com o periápice da órbita, que é a menor distância, né, entre M2 e a órbita, meu RP, que é meu raio do periápice, e eu tenho o deslocamento dele em relação ao eixo X é dado pelo ângulo psi, tá? Que é o ângulo de aproximação que a gente chama. O P aqui, então, é o meu ponto do periápice, e meu VP é a minha velocidade nesse ponto. São informações aqui que eu tenho até a equaçãozinha aqui do lado que vai dar. Então, o satélite, ele vem, passa próximo do corpo, aproveita da gravidade do corpo, né? Usa essa gravidade do corpo para modificar a trajetória e segue para um ponto distante novamente.
Essa manobra aqui eu estou considerando só a gravidade, né? Não estou considerando nenhum tipo de propulsão, nesse caso aqui que eu estou mostrando, que é a manobra pura, tá? VNF menos, VNF mais são as velocidades do satélite em relação ao corpo M2, né? Ao meu corpo secundário, onde eu vou fazer o swing by. E delta aqui é metade do ângulo de curvatura dessa trajetória, porque no caso da manobra pura, que eu não tenho nenhum tipo de propulsão ainda aplicado, a minha velocidade em relação ao M2 do satélite, ele se aproxima com uma velocidade, ele se afasta com a mesma velocidade, com a mesma magnitude, só muda a direção, né, no caso, e a direção ela muda justamente a curvatura dela de 2 delta, tá? Delta é dado aqui na equação aqui no lado direito, como que a gente chega ao valor dele, né, e ele depende do mi do corpo, da velocidade, né, dessa magnitude da velocidade, e do RP, que é justamente a distância do periápice até o corpo. Então, como eu disse, a velocidade do satélite em relação a M2 é o VNF menos e o VNF mais. O VNF menos é a velocidade de aproximação, o VNF mais é a velocidade de afastamento. Em magnitude, os dois são iguais quando eu não tenho nenhum tipo de propulsão aplicado. O que muda é a direção, que depende do delta. Então, é dado dessa forma as componentes dessas velocidades, tá? Como está aqui, menos para o caso de aproximação, eu tenho que depende do ângulo psi menos delta, e para o caso de afastamento, do ângulo psi mais delta. E aí eu tenho a velocidade do satélite em relação a M1, né? Então, ela é dada, eu tenho aqui V2 no meu desenho aqui na minha demonstração aqui, que o V2 ele é a velocidade do corpo secundário em relação ao corpo primário do sistema, né? Então, eu tenho que a minha velocidade do satélite em relação a M1, que é o meu corpo principal do sistema, é dado por VNF menos, no caso da velocidade de entrada, né, na velocidade de aproximação, mais esse V2, e no caso da velocidade de afastamento, quando o satélite está deixando já o corpo, é VNF mais V2, a soma desses vetores, tá? Normalmente, a manobra de swing by, quando a gente vai trabalhar, vocês vão ver que eu trabalho muito analisando a variação da energia dela, né, do satélite. Então, quanto o satélite ganhou ou perdeu de energia depois da manobra, né? Ele entra com valor, e aí quando ele sai, quanto ele modifica essa energia. E normalmente, então, a gente tem o corpo M1, M2 e o satélite, por exemplo. Então, eu tenho que o satélite, ele passa próximo do corpo M2, que é onde faz o swing by, é onde ele aproveita a gravidade para mudar sua geometria, e a variação, e a energia, por si a gente normalmente calcula e verifica em relação a M1, em relação ao corpo principal, tá? Então, por isso, eu verifico esses dois tipos as duas velocidades. E eu tenho aqui, então, uma equação que eu coloquei, que é da variação da velocidade da energia do satélite em relação a M1. Como eu disse, a gente analisa normalmente a variação da energia, ou seja, a energia que o satélite ganhou ou perdeu depois da manobra, né? Ele entra com uma energia, faz a manobra, e aí o quanto ele ganha ou o quanto ele perde de energia é o que a gente costuma analisar, o que eu costumo analisar, tá? Então, eu tenho que a velocidade, ela só depende do meu delta, né? E da minha velocidade, da magnitude da minha velocidade de aproximação em relação a M2. Mas a minha energia, a minha variação de energia, que é meu tópico principal que eu vou usar aqui, que eu vou mapear, ela depende da velocidade do corpo em relação de entrada e saída em relação a M1, em relação ao corpo principal. E aí a gente pode ver que ela depende, então, da magnitude da velocidade em relação a M2, do V2, que é a velocidade de M2 em relação a M1, do delta, que é a metade do meu ângulo de curvatura da manobra, e de psi, que é o ângulo que define o ângulo de aproximação. Como eu falei, ele define onde fica o periápice em relação ao eixo X, meu eixo de referência, tá? E aí, daqui, a gente pode tirar algumas informações. Uma primeira, que a gente pode assumir que o satélite ele perde energia, dependendo da posição do periápice da órbita em relação a M2, né? Em relação ao corpo M2, a gente consegue saber que o satélite ele perde energia devido à gravidade, né? Quando analisando somente a gravidade, não tem nenhum tipo de propulsão. Quando o psi, ou seja, quando o periápice da órbita está localizado entre 0 e 180 graus, tá? A figurinha aqui, acho que dá para ver, ó. Então, eu tenho aqui que quando está nessa parte de cima, entre 0 e 180, e 180 e 360 aqui embaixo, então eu tenho que ele perde energia. Por quê? Porque eu tenho aqui que a minha variação de energia é negativo de toda essa conta. Se eu colocar o psi entre 0 e 180 aqui, eu tenho que um psi positivo, um seno de psi é positivo, né? Logo, a minha variação de energia vai ser negativa. Então, eu sei que nessa região, meu satélite, ele passa, faz a manobra, e ele perde energia, ele vai ter menos energia depois da manobra do que ele tinha antes.
E aí ele ganha energia, também devido à gravidade, não tem nenhum tipo de propulsão aqui ainda, quando o psi está entre 180 e 360, tá? Então, sendo de psi entre 180 e 360 vai dar negativo, com esse negativo vai virar positivo e eu vou ter um ganho de energia. Ou seja, nessa região, quando o satélite passar próximo ao corpo, né, com o psi estando nessa região, significa que ele vai ter mais energia do que ele tinha antes da manobra, tá? O máximo ganho, a máxima perda e o máximo ganho ocorre, a máxima perda para psi 90 e o máximo ganho para psi 270, que é quando chega a maior variação da energia ou a menor variação da energia. Aqui só um exemplo, eu coloquei uma figurinha de um mapinha da variação da energia. Esse aqui é para um caso similar ao sistema Sol-Júpiter, tá? Então, eu tenho o psi aqui embaixo, que é o meu ângulo de aproximação, ele varia de 0 a 360, né? E RP, que é a minha distância, tá em raio de Júpiter, a minha distância de M2, do centro de M2, até o periápice da órbita, tá? Então, eu consigo ver essa informação que eu mostrei antes. Então, veja que aqui na minha escala de cores aqui, abaixo de 0 está em torno do azul, começando a ficar azul claro e indo para escurecendo, que é justamente do 180 do 0 até 180, que é onde tem mais essa região. A gente vê que em torno do 90 é onde escurece mais, ou seja, eu tenho a minha maior perda, vê que são os valores mais próximos aqui de menos 150, então minha variação de energia é negativa, significa onde que ele está perdendo maior energia, né? E esse valor vai diminuindo um pouco conforme vai aumentando o raio do periápice, o que faz sentido, já que eu vou usar a gravidade do corpo, quanto mais próximo do corpo, mais forte é o efeito da gravidade sobre o satélite, né? Então, em psi 270, eu tenho o meu máximo ganho, vê que aqui começa a ficar um vermelho mais escuro, que está aqui para cima, mais perto, acima de 150, mesma coisa, o RP vai subindo, vai ficando maior, vai diminuindo um pouco, mas em psi 270, onde eu tenho meus maiores ganhos, em torno aqui dele vai ficando vai ganhando um pouco menos. Veja que para psi 0, psi 180 e psi 360 exatamente, eu tenho que a minha variação da energia é nula, ou seja, é 0, olha aqui, exatamente em 180 e exatamente em 360. Isso por caso sem propulsão, tá? Ainda é a manobra pura. Isso porque quando o satélite passa, o periápice nesses pontos, né, 0 e 360 ou no 180, significa que o meu satélite ele entra e sai com a mesma variação, com a mesma energia, tá? Então, por isso que a variação é nula. A gravidade, ela não causa nenhum efeito, a não ser a mudança de direção, né, da órbita de entrada e saída, mas na magnitude ela não causa nenhuma mudança no valor da energia. E aí a minha manobra de swing by, eu chamei ela de SBCT, que vem de manobra swing by continuous thrust. Que ela é uma manobra de swing by pura, que foi o que eu mostrei antes, combinada com a propulsão contínua durante o encontro próximo. Então, como assim? Eu tenho o meu corpo M1 aqui num ponto distante, o meu corpo M2 aqui, o meu satélite ele vai se aproximar, e quando eu estiver próximo do periápice, eu vou ter um propulsor ativo de forma contínua, por um arco de propulsão ali, né? Para colaborar, para trabalhar junto com a gravidade e tentar melhorar a minha manobra, ou para a gente ver o que acontece, se ela melhora ou não a manobra, o resultado da manobra, né? Em termos de energia, no caso que a gente analisou. Então, essa manobra, ela funciona assim, o meu satélite, ele vem esse 1 aqui, que é justamente da região que ele está vindo numa órbita que é plena em M1, M2, em torno de M1, M2, num ponto distante aqui, ele se aproxima, quando ele chega nesse ponto A1, aqui da minha figurinha, aqui ele passa a ser governado pelas equações do problema restrito de 3 corpos, então o satélite aí, ele entra na fase 2 da manobra, que ele vai de A1 até A1', que é esse ponto onde, exatamente onde o propulsor ele é ativo, né? Onde o motor é ligado para ter a propulsão. Então, ele vem do A1 até o A1', governado apenas pela equação do problema restrito de 3 corpos. No ponto A1', a gente ativa o propulsor, e aí ele tem também, então, o efeito dessa propulsão. Ele fica ativado por um ponto, ele passa pelo periápice e vai até B1', que é a terceira fase da manobra, tá? Esse ponto A1 e A1', a gente determina ele a partir do A1, a partir do R', e o A1' a partir desse arc, que é uma distância, né, que eu coloco para ter onde vai ser esse ponto, que eu vou ativar o motor ou vou desativar o motor.
ele passa pelo periápse, veja que aqui eu tenho o RP, e vai até um ponto B1', que é onde acaba a terceira fase. Acabando a terceira fase, ele desativa, então, o motor nesse ponto e continua indo até o ponto B1'. Nesse caso aqui, ele vai também, novamente, só pelas equações, sofrendo, governado pelas equações do problema restrito de 3 corpos. E aí, quando chega no ponto B1', acaba a quarta fase, e então ele segue uma órbita kepleriana em torno de M1 e M2, que é essa quinta fase, e segue para um ponto distante. Aí vocês vão ver, eu vou mostrar depois computacionalmente como a gente faz isso, mas nesse ponto distante aqui, A1' e B1, são os pontos onde eu calculo a variação da energia, essa de entrada e essa de saída. A variação não, desculpa, a energia. Essa de entrada e essa de saída, B1 de saída, para depois eu calcular a variação da energia, da velocidade e saber as informações do quanto que a minha manobra rendeu em termos de ganho ou perda da energia, tá? Como eu disse, esses pontos de ativação do propulsor, eu defini ele a partir dessa distância arc, e aí o ponto da onde a gente calcula o swing by, a gente determinou a partir desse valor de R-lim, que é pré-determinado, quando eu vou fazer os cálculos mesmo, tá? Então, a manobra, matematicamente, ela segue as equações do movimento que é dada dessa forma, né? Que é do problema restrito de 3 corpos, mas aqui eu somo para a parte quando o propulsor está ativo, que era aquela parte vermelha da figurinha, eu somo a aceleração, o vetor aceleração do empuxo, né? Da parte desse meu arco de propulsão, tá? Que é esse ATH x e y, as componentes x e y. Eu somo na equação do movimento, então eu tenho que o vetor aceleração ele é dado dessa forma, então, as componentes, né? Ela é dado pela esse FTH aqui, que é a minha força do empuxo, né? Dividido pela massa. Nesse trabalho, a gente adotou a massa como constante, a gente não analisou, a gente considerou um tipo de motor que possa, o consumo é baixo o suficiente para eu considerar ela constante. A gente não fez ainda análise considerando com ela decaindo, né? Já que eu vou ativar o motor, então, por um tempo em que ele ainda pode ser considerado constante, tá? A direção e o sentido do meu vetor aceleração de empuxo, ele é definido para esse ângulo alfa, que eu vou mostrar aqui para vocês, e ele é medido, o alfa, ele é medido a partir do deslocamento em relação ao vetor velocidade do satélite. Então, o alfa, ele é 0 quando ele está na direção do vetor velocidade do satélite, e aí ele varia, então, a partir disso. E o beta é um ângulo auxiliar que a gente usa justamente para determinar isso. Então, eu tenho que o meu alfa 0, o vetor aceleração, ele está na mesma direção e sentido da velocidade do satélite, né? Então, ele continua, eu só estou acelerando mais ele ali. Se alfa está entre 0 e 180, esse vetor aceleração do empuxo, ele move no sentido horário, a partir do vetor velocidade. Então, ele vai de 0 a 180. Se for 180, por exemplo, ele está desacelerando totalmente em relação à direção do movimento do satélite. E de menos 180 entre menos 180 e 0, o vetor aceleração do impulso ele se move no sentido, eu falei antes anti-horário, era horário antes, agora é anti-horário, a partir do vetor velocidade da espaçonave. Veja que quando o alfa está entre menos 180 e 0, o satélite, a propulsão, ela está colocando o satélite, né, forçando ele numa direção que envia na direção do corpo, M2, né, porque eu tenho que alfa 0, ele está seguindo a velocidade do satélite, alfa negativo, ele está mandando na direção do corpo M2, e alfa positivo, ele acaba que está enviando, tem uma componente desse vetor na direção contrária a M2, né? Quando é positivo e quando é negativo, na direção a favor de M2. O ângulo beta, como eu falei, é um ângulo auxiliar para definir justamente a partir da onde parte esse ângulo alfa, né? Então, ele é dado dessa forma, em função aqui das velocidades, da direção da velocidade do satélite. E aí, computacionalmente, como que eu implementei isso? Como que a gente fez isso? Então, a gente começou a partir do vetor de estado inicial da posição no periápse. Então, eu tenho a minha órbita já pré-definida, eu tenho um valor de psi, né? Que é o ângulo de aproximação, para eu definir qual é essa órbita. Eu tenho o periápse dela, SRP, né? Que é a distância do periápse a partir de M2. Então, eu inicio ela aqui nesse ponto P, computacionalmente, tá? Então, eu parto desse vetor de estado inicial, que é esse x0, que é a posição do periápse da órbita, tá? Nesse ponto, eu integro para trás,
integro reversamente no tempo as equações do movimento, né, do problema restrito, somada com as componentes do vetor aceleração do empuxo. Então, eu integro a partir desse ponto para trás até chegar nesse ponto A1'. Quando chego nesse ponto A1', eu desativo esse vetor aceleração do empuxo, eu desligo ele não conta mais, e eu integro o restante até esse ponto A1, nesse ponto distante, e aí no ponto A1 é onde eu calculo a energia, então, que eu vou ter a energia de entrada, a velocidade, a energia, momento angular, se eu precisar, nesse ponto. Depois eu volto aqui de novo, novamente no ponto, no periápice, né, nesse ponto P, e agora eu vou fazer a integração para frente, então, para frente no tempo, tá? Aí eu faço a mesma coisa, só que agora integrando para frente no tempo, as equações do movimento, até o ponto B' somado com o vetor, a aceleração do empuxo. A partir do ponto B1', eu já desconsidero esse vetor, eu desligo ele e vou até o ponto B1 e calculo, então, a energia, a velocidade, a energia nesse ponto. E aí eu tenho a variação fazendo a diferença da energia no ponto B1 pela energia do ponto A1, tá? Como eu disse, eu determino a partir desse arco, desse R', esses pontos onde eu vou querer analisar. E aí eu analisei a eficiência da manobra. A gente verificou para eu saber o quanto essa manobra, na realidade, essa manobra vale a pena ou não, tá? Então, a gente tem que a eficiência vai ser a energia extra obtida pelo satélite durante a manobra, quando comparada com a manobra que eu chamei de SB mais CT, que seria um swing by mais um continuous thrust, só que de forma separada, como eu coloquei aqui nessa figura. Então, essa SB mais CT é uma manobra swing by pura, então ele vem do ponto A2 ao ponto B2, o swing by somente, combinado, a manobra pura combinada com a aproximação contínua, né? Aplicado depois da aproximação. Então, eu venho, e quando eu chego nesse ponto 2, que já estou num ponto distante de M2, já não estou mais, já estou entrando na parte que é uma órbita kepleriana entre M1 e M2, né? Não estou mais só usando as equações do movimento do problema restrito para integrar. Nesse ponto, eu ativo um propulsor. O propulsor. Mas esse arco de propulsão que eu ativei aqui, ele é do mesmo tamanho do arco de propulsão que eu tenho na minha manobra anterior, na SBCT, tá? Que é justamente, já que eu vou fazer a comparação, então eu quero comparar se eu vier fazer a manobra, passar perto do corpo, ativar o propulsor para um tamanho de arco de propulsão e vou embora. Então eu vou comparar essa manobra com uma que eu faço só o swing by, e lá no final do swing by eu vou e ativo um motor pelo mesmo tamanho de arco, com o arco de propulsão do mesmo tamanho, para eu fazer essa comparação, tá? Então, de B2 a C2, esse tamanho de arco aqui, ele é igual ao arco que eu tenho no B1 era no A1' e B1', né? Da manobra SBCT. Para poder fazer essa comparação de eficiência. E aí, como que eu fiz a comparação de eficiência? Primeiro, eu calculei a diferença, que eu chamei de DIF, da variação da energia que eu obtive com a manobra de SBCT, menos a variação da energia que eu tenho com essa manobra agora que eu fiz, que foi o swing by puro, e lá no final, depois, quando já não tiver terminado o swing by, eu colocar a propulsão contínua, tá? Eu chamei isso de diferença, e dentro dessa diferença eu vou analisar quem é a minha eficiência. Porque, para eu chamar de eficiência, eu usei os casos em que realmente vale a pena, né? O que eu ganho energia em relação à manobra, né? Enquanto a manobra, ela vale a pena em relação a eu fazer a manobra pura e aplicar a propulsão depois, tá? Então, eu tenho que se o DIF, que é justamente essa diferença, for maior que zero, for positiva, e o psi está entre 180 e 360, meu satélite ganha mais energia. Eu consigo ver nesse mapinha aqui, é um mapinha aqui no eixo X eu tenho o psi, que é o ângulo de aproximação, e no eixo Y eu tenho o thrust, que é justamente o tamanho da magnitude da minha força aplicada. Então, veja que aqui, ó, onde está essa linha do zero que eu estou passando o mouse, para a direita aqui, que é justamente 180 e 360, eu tenho valores positivos, eu tenho valores de ganho de energia, e aí que está aqui justamente a parte amarela e vermelha, né? Então, nesse ponto, o meu satélite, como eu estou numa região, lembra devido ao swing by puro que eu mostrei? Que a variação da energia, ela é positiva, o satélite ele ganha energia quando ele passa em 180 e 360. Então, eu já sei, só pelo swing by natural, pelo swing by puro, eu já sei que essa é uma região de ganho de energia, certo? Então, mesmo quando eu aplico o impulso, a propulsão, eu vou combinar, então, esse ganho, já tenho da gravidade, com a propulsão. Então, nessa região, se a minha variação de energia, onde a minha variação de energia minha diferença, desculpa,
esse meu diff é maior que 0, e o psi está entre 180 e 360, o meu satélite ele ganha mais energia do que ele já tinha. Se o diff for maior que 0, ou seja, a diferença ainda está dando que a variação da energia do SBCT é maior, mas o psi está entre 180, 0 e 180, que é devido ao swing by puro, é uma região de perda de energia, ou seja, é justamente aqui onde eu estou passando o mouse, abaixo dessa linha do 0 aqui para cá, ele é uma região que ele perde menos energia. Ele não ganha energia, mas ele também ele acaba perdendo menos. Por exemplo, se ele fosse perder, sei lá, um valor... só de exemplo, se ele fosse perder 10, então ele está perdendo 5. Ele está deixando de perder. Então, esse, para mim, não vale como eficiente, apesar dele estar perdendo menos do que ele perderia. Porque, para mim, eficiente eu vou considerar onde eu estou ganhando mesmo energia. Então, aqui eu coloquei esse asterisco para mostrar que as condições de eficiência que eu considerei são as condições onde a diferença é maior que 0 e o psi é sempre entre 180 e 360. Porque, então, eu considerei que a minha manobra de SBCT, ela é eficiente quando comparada com essa manobra SB mais CT, somente nos casos quando a diferença essa diferença for maior que 0 e na região de psi 180 e 360, porque é onde realmente o meu satélite vai ganhar energia em relação a outra manobra, né? Tá? A maior diferença, a gente vai ver que, na maioria dos casos que eu analisei, ocorre em torno de psi 360, em volta, não exatamente, mas bem próximo ali. Veja que essa região que está em vermelho mais escuro. Ela ocorre em torno de psi 360 e uma boa explicação para isso é o seguinte, lembra que eu disse que na manobra pura, de swing by, quando o psi está entre 0 e 360, a variação da energia ela é nula devido à gravidade? Então, essa combinação nessa região em que a gravidade não mexe menos no valor da variação da energia, né? Em torno de 360, um pouco menos que 360 nesse caso aqui. E aí, quando eu combino com a propulsão contínua, o efeito dessa combinação de um com o outro, o equilíbrio entre essas duas combinações, faz que essa seja uma melhor região para ganho. No caso 0 também seria, tem até um vermelhinho aqui, mas como essa aqui já está numa região, como eu disse, que ele perde menos energia, então não é interessante para o que a gente quer analisar a eficiência, né? Em relação à eficiência, teria que ser em torno do 360 mesmo, o mais próximo, né? Do 360, que são os melhores casos. E aqui eu coloquei um mapa que é um resuminho das condições de maior eficiência. Então, eu coloquei aqui no meu eixo X, o meu tempo de motor ativo, né? De propulsão contínua para dar o tamanho do meu arco. Então, varia de 250, nesse caso, a 1.250 dias, mais ou menos, um pouco mais aqui. Psi, que é meu ângulo de aproximação, que é um ângulo muito importante em relação à gravidade, em relação ao swing by puro. Então, ele tem muita influência. O diff máximo, que é aqui, que foi, então, as diferenças máximas que eu encontrei, né? E o R' aqui, que é a distância para definir o meu swing by, que eu fui analisando para diferentes valores para ver o que acontecia. Então, o meu swing by, ele é um arco menor, ele está um ponto mais distante, essas distâncias para determinar isso, tá? Vocês podem ver que aqui, acima, começa a ter mais ou menos acima de 350 dias, em torno daqui, mais ou menos, que é quando a diferença máxima passa a ser positiva, ou seja, a eficiência passa a ser positiva e realmente, então, a manobra passa a ser eficiente, e ela vai até um certo ponto, e quando chega acima de 600, ela dá esse crescimento aqui, quase que constante, que ela vai crescendo. Constante não, né? Bonitinho, contínuo, aqui, sem muita variação, tá? E isso aqui acontece justamente para psi entre 297 e 331 graus, tá? Então, quanto maior a R' também, vai ser maior essa a minha eficiência, porque eu tenho mais tempo de swing by e mais tempo de propulsão. Esse aqui eu fiz para um caso de baixo impulso e que é 10 a menos 3 newton, e um longo tempo de motor ativo. Eu analisei também casos para um impulso maior, aqui 1 newton, e um tempo de motor ativo bem menor, aqui está em horas. Então, olha, eu chego até 15 horas aqui, nesse caso, tá? Veja que aqui a diferença máxima chega a 15 km ao quadrado por segundo ao quadrado. Essa diferença é dada na forma de energia também, né? Já que é a diferença da variação da energia. E aqui eu tenho um modelo que eu coloquei só para mostrar como fica da trajetória para o caso de maior ganho, ou seja, para esse caso que dá 15 km ao quadrado por segundo ao quadrado, que nesse caso o psi é 327,
tá? E aí, então, eu tenho aqui a minha trajetória, como ela funciona, que o satélite vem, passa próximo do corpo e se afasta, aqui o zoom, essa região vermelha é justamente a região, o quadradinho que é o periápice, e a região vermelha é a região de propulsor ativo durante a manobra, então, em torno do meu periápice. Aí, depois a gente analisou também o caso elíptico, porque aquilo ali ainda era considerando o meu sistema M1 e M2 como órbitas circulares, tá? A gente sempre ficou aqui lá, então estava aqui M1 e M2 era o caso circular aqui para o caso elíptico entre M1 e M2 e para verificar o efeito do primário estar em órbitas elípticas pode causar na minha manobra, tá? Então aqui eu tenho um mapa que eu apresentei da variação da energia em função da excentricidade, diferentes valores de excentricidade e anomalia verdadeira, para verificar. Com baixo impulso, esse longo período, o baixo impulso eu usei aquele 10 a menos 3 newton e um longo período um período de motor ativo em questão de dias, né, que chegou lá, alguns casos eu vi até 1.250 dias, mas dependendo do valor, do tamanho do swing by também, né, que isso varia. Então, aqui a gente já pode ver algumas informações que, por exemplo, os maiores valores os maiores ganhos ocorrem para os maiores valores de excentricidade, né? Isso porque também com a maior excentricidade significa que o meu RP, o meu corpo M1 e M2 estão mais próximos, né? E aí, então, eu tenho que, quando o efeito deles sobre o satélite, né? Mesmo quando o satélite passa mais próximo, acaba dando um maior ganho. E aí também a anomalia verdadeira entre zero, próxima de zero e próxima de 360, que é justamente quando ele está passando próximo do periápice, quando o M2, né, está próximo do periápice, é onde ele tem os maiores ganhos, porque nesse caso ele também tem a maior velocidade, e aí tudo isso influencia no resultado e faz ele ter os maiores ganhos de energia, que chega em torno de 4.000 aqui, mais ou menos. Por exemplo, a anomalia verdadeira em torno de 180, que o M2 estaria em torno mais ou menos aproximado do apoápice, que é onde a velocidade é menor. Aí ele tem ele ainda tem um ganho significativo, né? Uma variação de energia significativa, mas bem menor quando comparada com os outros posicionamentos. Aqui eu coloquei o tempo de acionamento do motor em função dos parâmetros da órbita elíptica. Então, eu coloquei aqui um mapinha que eu tenho aqui, a anomalia verdadeira, o tempo de ativação do motor para essa figura anterior que eu mostrei, para esse caso anterior, e coloquei diferentes excentricidades e fui analisando o que acontece. A gente pode ver que a anomalia verdadeira, em torno de 360, tem casos maiores aqui no cantinho, mas também em torno de 0 a 180 ainda chega a ter alguns casos, mas quando está um pouquinho aqui entre 90 e 180, até um certo ponto, são menos tempo de motor ativo, né? Para obter os casos com maiores ganhos de energia, tá? Esse daqui é a mesma coisa, é um mapa da variação da energia em relação à excentricidade e anomalia verdadeira, mas para um caso de alto impulso e curto período, ou seja, um impulso e a magnitude eu escrevi impulso, mas na verdade é impulso, né? É de 1 newton e um curto período de tempo. Veja que agora o tempo e o comportamento é bem similar. Você vê que dá para ver que a gente vê que um comportamento ele visual, né? Olhando assim, ele muda pouco em relação ao caso com baixo impulso. Eu até coloquei aqui que o ARC que eu usei, ele é de 10 RJ, 10 raios de Júpiter, que está em torno de 699 mil quilômetros. E aqui eu fiz o tempo de motor ativo para esses casos de magnitude maior e tempo de propulsão menor. Aqui a gente vê que vai em torno até de meio-dia, então dá mais ou menos em torno de 12 horas, mais ou menos, né? 12, 15 horas. Acho que aqui deu até menos de 12 horas o tempo de motor ativo, tá? Para os casos de maiores ganhos de maior eficiência da manobra, né? Tá? Então, aqui eu coloquei para as diferentes excentricidades, a gente pode ver que o tempo de propulsão é o mesmo para a excentricidade 0,2, essa, até a 0,5, tá todos em vermelho, porque estão todas sobrepostas as linhas aqui, então, eu coloquei todas aqui em vermelho aqui, justamente porque senão a gente não ia conseguir definir, enxergar uma em cima da outra, e 0,6 e 0,7, a excentricidade 0,6 e 0,7, que é a linha roxa e preta, essa daqui, ó. Então, o tempo de propulsão é o mesmo nesses casos.
para intensidade bem pequena, 0,01, e a cinza aqui, quer dizer, até a 0,1, né, que é a amarela e a cinza, ele já tem esse comportamento, essa pequena variação de dias em relação à anomalia verdadeira. E aí, depois também a gente vai analisar a direção do empuxo, para ver. Como eu falei, eu fiz lá que define a direção do empuxo é o ângulo alfa, né? Então, para a gente saber qual que era o efeito se eu variar essa direção do empuxo na minha manobra, o efeito que ela causaria. Então, aqui eu tenho um mapa da variação da energia, em função de psi, que é meu ângulo de aproximação, então é o meu ângulo principal em relação à manobra pura de swing by, né? E o meu alfa, que é o meu ângulo aqui que define justamente a direção do vetor empuxo, né? Então, o que a gente pode verificar? Para começar, a gente consegue ver, em relação a psi, o comportamento é o mesmo da análise que a gente já fez antes. Veja que está em torno de psi 270, os casos com maiores ganhos, porque é a região de maior ganho de energia devido ao swing by, né, devido à gravidade, e nas extremidades aqui para psi entre 180 e 360, eu coloquei só de 180 a 360 porque é justamente o caso eficiente, né, que a manobra é eficiente, que foi o que era interessante a gente analisar, que é o que a gente queria analisar. E para os casos, para esses valores mais próximos da extremidade, o psi 180 e 360, ele já tem menores ganhos, né? Tem aqui até um pedacinho bem pequenininho aqui que ele acaba tendo perda, que olha, veja que a variação é negativa, mas são poucos valores aqui no cantinho. Então, em relação a alfa, a gente consegue ver que os maiores ganhos estão em torno aqui de onde eu estou passando o mouse, está mais ou menos entre 0 e menos 90, e isso é interessante de pensar porque faz muito sentido, já que o alfa ele dá a direção da propulsão. A partir do alfa 0 está na direção do movimento, né? Na direção da velocidade do satélite. Quando eu coloco o alfa entre 0 e menos 90, eu estou colocando negativo, eu estou colocando o vetor propulsão, ele tem uma componente na direção do corpo secundário, né? Na direção de M2, do meu corpo, onde eu estou fazendo o swing by. Então, ele já tende a estar aproximando o satélite desse corpo. E quanto mais eu aproximar, desde que tenha um limite para não colidir ou não ficar preso ali, ele maior vai ser o efeito da gravidade sobre esse corpo, né? Então, ele trabalha a propulsão junto com a gravidade, para ter os melhores ganhos, tá? Então, ele vai estar se aproximando desse corpo, mas o alfa, os melhores resultados ainda estão em torno de 0 e menos 90, mas se a gente pensar que, nesse caso, ainda o vetor ainda tem uma componente na direção do movimento e outra componente na direção de M2. Onde tende realmente a ser os melhores resultados, porque além de estar enviando na direção de M2 e intensificando o efeito da gravidade, essa componente na direção do movimento está acelerando ele ainda, né? Não está sendo contrário ao movimento. A partir quando começa menor que menos 90, ele começa já a ficar com a componente oposta à direção do movimento, né? E aí isso vai tender a fazer ele ganhar menos energia, porque ele vai estar com uma componente aumentando o efeito da gravidade, mas diminuindo ali, desacelerando a velocidade natural que o satélite já estava. Então, por isso que alfa entre 0 e menos 90 tende a ser a melhor região para os melhores resultados, os melhores ganhos de energia. Porque ele tem uma componente na direção do movimento, ele tem uma componente enviando na direção do corpo secundário, que vai intensificar o efeito da gravidade, e nesse caso, em torno de psi 270, a gravidade ela já trabalha para o ganho de energia, tá? Então, a gente consegue ver essas informações a partir desse mapa da direção do empuxo. Aqui eu coloquei um resumo das soluções, né, dos máximos ganhos. Então, veja que aqui no eixo X eu tenho o psi, que é meu ângulo de aproximação, que se refere à gravidade, né, à posição do periápice. Então, eu sei, devido ao swing by puro, onde a região é melhor, que eu fiz entre psi 180 e 360, e no eixo Y eu tenho o meu delta E máximo na primeira figura e na segunda meu alfa máximo. O meu delta E máximo, ou seja, das regiões das soluções, né, do meu mapa de variação de energia, eu peguei sempre os melhores resultados e plotei aqui. Então, eu tenho aqui minha figura tracejada preta na primeira figura, minha curva tracejada preta na primeira figura, eu mexo no mouse, muda. Ela é justamente o caso da minha manobra, a minha máxima variação de energia, variando com o psi, da minha manobra CBCT, tá? Eu fiz um fit, porque essas figuras eu usei até num artigo, e no artigo eu coloquei umas equações que definiam essas curvas, então eu fiz um fit em cima dela, e para obter essas equações, que eu não vou mostrar aqui, mas vai estar no artigo.
E aí eu comparei esse ganho meu de energia com a minha manobra PSB, que eu chamei Powered Swing By, que é a minha manobra propulsada quando eu aplico um impulso, só um impulso, não é um arco contínuo, só um impulso no periápice da órbita. Então, aquele ponto P da órbita, quando eu estou vindo e aplico um impulso naquele ponto e depois continuo, esse é o Powered Swing By, que é esse PSB. E o Unpowered Swing By é a manobra pura, é a manobra sem propulsão nenhuma. E fiz a comparação para ver o quanto eu ganho, como a diferença, né? Se eu ganho em relação, comparando aplicar só um impulso e colocando um arco contínuo. E aí a gente consegue ver a diferença, que para algumas regiões, por exemplo, se em torno de 270 aqui também, ainda assim eu tenho um ganho maior, um pouco mais em relação à minha manobra de propulsão contínua do que a minha manobra só impulsionada no periápice. No lado direito eu coloquei aqui meu alfa máximo, né? Referente a esse da esquerda. Então, o meu ângulo para cada caso, o que eu tenho do alfa. Então, qual é o valor do meu alfa? O meu alfa que define a minha posição o meu vetor aceleração do impulso, né? Da direção dele. Em relação a esses casos de delta E máximo, maiores ganhos. Então, quando eu comparo com a minha manobra de impulsionada no periápice, eu sei que minha manobra impulsionada no periápice tende a estar em torno de menos 20 e 0, os melhores ângulos para me dar os melhores resultados. Já para minha manobra contínua, não. Ela já tem uma variação bem larga, ela vai de menos 180 a 0. Olha, vocês podem ver que dependendo da região do psi, os meus melhores resultados tem uma escala grande de variação, né, que vai de menos 180 até 0. Em torno de 270, a gente consegue ver que aqui onde tem o delta E máximo tem umas maiores diferenças aqui, né? Então, aqui em torno de 270, os meus melhores alfas estão em torno de menos 60, mais ou menos, aqui, ó. Menos 60, menos 70, variando em torno disso. Mais ou menos 60 mesmo. Ou até um pouquinho mais próximo do menos 50. Que são, então, os alfas que a direção do empuxo, né? Que me dão os melhores resultados. E aqui eu só fiz uma figura invertida, então eu fiz ao contrário, só para eu conseguir analisar melhor. Então eu fiz agora com o alfa, com a variação do alfa. Então eu tenho o alfa aqui variando de menos 180 a 180, e a minha variação máxima de energia e meus maiores ganhos, tá? E aí eu comparei, então, que eu tenho aqui a minha figura, veja que o meu alfa menos 90, perto aqui de menos 90, entre menos 90 e 0, né? Onde me dá meus maiores ganhos de energia, da variação da energia, né? Alfa entre 90 e 180, um pouquinho deslocado aqui do 90, me dá os menores ganhos, né? Que está aqui ainda em torno de 156, mais ou menos. E quando eu comparo isso com a manobra com o impulso aplicado só no periápice, tem uma diferença bem grandinha em relação ao ganho, né? A quantidade de ganho, o efeito do alfa nessa manobra. A gente vê que ela causa uma variação bem maior. E aí depois eu fiz, então, para alfa também o psi, para eu saber. Então eu sei que para o swing by, para a manobra com impulso aplicado no periápice, o melhor resultado vai sempre no 270, olha, ele dá quase que aqui até parece como constante, né? Se eu aproximar, deve dar uma variação bem pequena, mas é quase que constante quando comparado com o meu resultado da minha manobra com propulsão contínua, né? Então, eu sei que nesse caso, se eu comparar com os melhores resultados aqui, ó, que vai estar mais ou menos em torno entre 0 e menos 90, eu tenho que deve estar em torno aqui em torno de mais ou menos próximo do 270, não exatamente nele, mas bem próximo. O meu psi máximo maior aqui, que está perto do alfa 0, aí eu já vejo que não é a minha maior variação da energia, né, que ele dá, mas ele está em um ponto alto já, comparado com o restante da curva. Esse foi mais para a gente analisar o efeito de um parâmetro e de outro, do psi e do alfa, que são ângulos importantes, né, na manobra, como eles se comportam um em relação ao outro. E aí as considerações finais em relação à manobra, né, o que a gente fez. A gente recomenda essa manobra para ajuste, interceptação, envio de satélite para órbita-alvo e funciona para observações próximas do corpo também, né? Porque, por exemplo, se você usar de longo período, um baixo impulso de longo período, você consome pouco combustível e vai se aproximando do corpo, passando ali por um longo tempo, conseguindo fazer essa observação. E aí, além da observação, você ainda consegue depois modificar essa trajetória conforme a necessidade. Como eu falei, a gente de início considerou a órbita dos primários circular, né?
E eu considerei o circular, mas depois eu mostrei como que funciona se os primários estiver com órbita elíptica. O consumo do satélite, da massa do satélite constante, eu já tinha até comentado isso, né? E logo de começo lá eu tinha aplicado a propulsão na direção do momento do satélite, e depois a gente mostrou como que funciona essa variação, o quanto que muda. Como eu coloquei aqui, a gente não usou nenhum método de otimização para resolver, tá? Específico. A gente pegou, mapeou todos os casos e foi tirando de todos os casos os melhores resultados. Os melhores resultados a gente sempre adotava como sendo o ganho, os maiores ganhos de variação os maiores ganhos da energia com a manobra. Então, as maiores variações da energia em relação ao que o satélite ganha, né? Então, ele fez a manobra, entrou com uma energia, saiu. Quanto maior, a gente considerava como os melhores resultados. Então, eu não usei um método de otimização específico, eu fui varrendo todos os dados, todas as possibilidades, e daí dentro disso a gente foi mapeando essas variações, os melhores valores. Como eu disse também, a eficiência da manobra ela tende a ser maior para psi em torno de 360, porque a região onde o efeito da gravidade tende a ser menor, justamente porque em psi 360 a variação da energia é zero. Psi é 0 360. A gente adota 360, como eu falei, porque a gente já sabe que a manobra é eficiente na região de 180 a 360, né? Que é onde eu quero ganhar energia e não perder menos energia. E que isso aqui também é bem intuitivo, mas a gente já tinha visto também até nos trabalhos da parte de impulso, que é mais eficiente a manobra para maiores magnitudes do raio. Espera, que eu acho que eu escrevi errado. Não, nesse caso é o contrário, tá? Eu não escrevi errado, não, eu estou interpretando errado. Porque normalmente a gente vê que quanto maior, para manobra pura, quanto maior a distância do RP, quanto mais longe do corpo, menor o ganho, né? Quanto mais próximo, melhor. Nesse caso, quanto mais distante ele tiver, ele tende a ter efeito menor da gravidade para as partes, principalmente, que não trabalham a favor do ganho, né? E aí a propulsão, ela compensa essa perda. Então, ela teve casos grandes de ganho de energia, até para raios do periápice maior, para o caso de propulsão contínua. Em relação à parte propulsiva, quanto maior o impulso, maior o ganho de energia, isso também já é uma característica esperada, né? E aí eu tenho que o mapeamento desses dados descreve as limitações e os ganhos reais da manobra. Como eu falei, a gente não usou um método de otimização, a gente varreu todos os dados e pegou os melhores resultados, tá? E analisa as condições iniciais ideais para a manobra de acordo com o objetivo da missão. Então, a gente analisa eu consigo fazer análise em relação ao tamanho da magnitude da força do empuxo, da magnitude do empuxo, a direção do empuxo, eu consigo analisar em relação a psi, que é o meu ângulo que define a minha manobra de swing by, eu consigo fazer essas variações e analisar para cada missão que a gente precisa, né, os parâmetros, focar nos parâmetros que for mais importante. Obrigada, e é isso. Excelente apresentação, Alessandra. Obrigada. Obrigado a você e ao Benício. Vocês estão muito bem. E ele está aqui no pula-pula. Está empolgado, está acordado. Primeira apresentação do Benício aqui no E2Mock. Para mandar o certificado de apresentação, eu mando para vocês dois, tá? Por favor. Mas, para quem não sabe, a Alessandra era da época que eu também fiz pós no INPE, né? Junto com a Aliana também. Já vi apresentações da Alessandra em CBDOs lá no INPE, só que faz muito tempo que eu nem lembrava quão boa eram as suas apresentações. Obrigada. Bem, didaticamente, foi uma aula aqui muito legal. Eu, particularmente, gosto muito desse tópico de swing by. Nunca tive o prazer, assim, de trabalhar com isso, mas eu acho muito interessante. Acho que foi um dos tópicos, na verdade, que me até motivaram para ir para a área de mecânica orbital. Mecânica orbital. Achei bem bacana. Antes de abrir, deixa eu já fazer minha pergunta aqui, que eu fico na dúvida. Num gráfico que você mostrou, o primeiro gráfico que você mostrou das cores lá, que você fala que tem a parte vermelhinha ali, né? Que é perto de 360 graus. Espera que eu vou pôr ele aqui de volta. Que tem um ganho de energia. Eu não sei se eu posso estar falando... Esse? Não, acho que é o próximo, então. Esse Esse aí.
né, daquela parte vermelha. Não sei se estou falando besteira, mas aquela parte azul, se o nosso objetivo fosse perder energia, também não seria interessante? Não sei se você Sim, também com seria. interceptação, reduzir Seria. a energia ao máximo. Exatamente. Nesse caso, a gente analisou o ganho, né? Eu estava analisando toda a parte de ganho, o quanto é eficiente, o quanto eu quero ganhar. Mas é exatamente isso. A gente pode fazer análise da parte de perda de energia, e se eu quiser desacelerar, se eu quiser diminuir, aí aqui seria a melhor região. Aí a minha eficiência já não seria mais nessa região que eu citei, né? Uhum. Seria já para outros valores de psi e outros pontos. Mas é exatamente isso mesmo. Exatamente. Não foi o que eu fiz a análise, mas dá para fazer em cima disso, sim, de perda. Até se você quiser, como você mesmo falou, né? Se eu quiser desacelerar, se eu quiser colocar, deixar capturado em órbita, eu tenho que diminuir a energia, então. E até no final você falou de interceptação e tal, daí... então, aí você usaria a parte de início, não, a gente fez o foco no ganho, porque senão começa a ficar muita informação e fica muito grande, mas sim, se você quiser desacelerar, se você quiser ser capturado, interceptar, precisar diminuir, aí tem uma análise outra região. Não, interessante, super interessante. E você sabe de alguma missão espacial que já tenha utilizado um swing by propulsado, ou geralmente utiliza mesmo, ou não? O swing by puro, várias, sim. Principalmente teve umas missões para Mercúrio, né? Que usou para colocar em órbita e tal. Do propulsado, para ser sincero, eu não sei dizer para você ainda não, se teve já que tenha usado. Tem várias planejadas, mas que foi assim, eu não sei dizer para você. Eu acho que não. A Cassini, essas daí, geralmente elas fazem swing by, né? Para fazem, sim. Eu também não sei se eles fazem propulsado ou não, mas... Que já considerou o propulsado, né? Agora eu não sei dizer para você de cabeça, não, se tem ou não. E, faltou você colocar aí os artigos, fazer a propaganda. Então, o artigo dessa matéria está em revisão na revista, não publicou ainda não. Dessa parte de produção contínua. Tá. Mas tem mesmo os outros da parte que é só um impulso no periápice e tal. Eu deveria ter posto, né? Manda para mim, eu mando para a Liana depois, que daí eu mando para o pessoal do grupo lá. Pode deixar. Se tiver interesse, a gente tem um acervo também do grupo de vários artigos, livros, daí eu também coloco lá para os alunos futuros, se tiver interesse, olhar. Eu vou separar e vou mandar para você, porque de swing by, da parte de propulsão de impulso no periápice, fora do periápice e tal, eu tenho bastante. Só desse de propulsão contínua que está em revisão ainda. Legal. Não, mas bom, mas daí quando sair também... E aí eu mando para você. Eu devia ter colocado. Aí eu divulgo. E outra coisa, você já fez alguma coisa ou tem interesse de fazer alguma coisa envolvendo controle? Aplicar controle nisso aí? Eu nunca fiz nada que usasse. Não sei se eu tenho interesse ou não. Deixa o convite aqui, se você quiser trabalhar com a gente do grupo, né? Nossa área é tanto mecânica orbital quanto controle também. Então, eu tenho vários alunos aí do grupo que trabalham com isso. Então, daria para a gente fazer um trabalho em parceria, né? Sei lá, aplicar controle, né? Nessa questão e ver como é que influenciaria um sistema de controle de atitude e tal, considerando modelos de atuadores, sensores, como é que tudo isso, como que afeta, né, comparar com esses resultados seus aí. Pode ser bem interessante, né? Eu não tinha pensado nisso, nem cheguei a fazer isso não, mas é legal. Mas depois que o Benício nascer, que eu voltar, daí a gente conversa. Mais pra frente, exatamente. Exatamente, a gente conversa disso. Quando voltar, podemos conversar sim. Legal, seria um grande prazer. Beleza, obrigado, Alessandra. Vou abrir aqui para perguntas. Então, agora, quem quiser fazer alguma pergunta, comentário. Eu tenho uma aqui que tem a ver com o que você falou, professor Willer. Pode falar, Gleison. Bom, eu trabalho ali com Loures, né? Tô começando ali devo trabalhar lá no projeto do Itasat 2, né? E lá tem a ver justamente com isso, de uma manobra com propulsão, né? Que os satélites devem ter propulsão para formação, né? Para mudar a formação deles, né? Atitude e posicionamento um em relação ao outro. Não sei se daria para aplicar esse estudo aqui numa escala menor, no caso, para fazer desvio, por exemplo, de debris. Faria sentido isso ou não? Cara, pode falar. Pode falar, William, pode falar. Eu ia falar do Itasat, mas pode falar. Não, pode falar sim. Deixa eu arrumar aqui. Então, pensando na manobra de swing by para fazer o desvio, eu não sei se seria caracterizado como uma manobra de swing by, né? Porque eu não, para ser sincera, a parte de debris, eu não tenho muita noção do tamanho dos corpos que você vai passar por ali para você fazer esse desvio, se é coisa muito grande ou não.
Porque a manobra swing by precisa... Um corpo muito pequeno, ele tem uma gravidade muito baixa, né? Não tem muito efeito. Aí não faria muito sentido o swing by combinado com a propulsão. Seria mais uma manobra propulsiva em torno do corpo. Agora, se for um corpo grande, acho que sim, essa combinação poderia ter efeito. Entendi. Por isso que eu falei da escala, né? Não sei se porque, por exemplo, até eu tenho uns trabalhos que eu fiz pensando em corpos muito pequenos, que a gravidade é muito fraca, de tethers que a gente usou. Que não tem, a gente usou a mesma ideia do swing by, mas tethers, que não é a ideia agora para o debris, não é isso, mas justamente porque um swing by em torno de um corpo muito pequeno vai ter um efeito quase que muito baixo, né? Por conta da gravidade do campo gravitacional dele ser muito fraco. Então, eu não tenho, para ser sincera, a noção do tamanho desses debris, se são corpos muito grandes ou não, mas dependendo da escala, acho que não seria interessante, porque vai se tornar só uma manobra propulsiva, né? A gravidade mesmo acaba não vai ter efeito. Certo. Deixa eu só complementar a questão do Itasat, porque eu achei que você misturou um pouquinho as perguntas, que eu também estou no projeto Itasat 2, né, trabalhando nisso. No caso do Itasat 2, a gente sim, nós vamos ter propulsão contínua, né, propulsão elétrica, não para fazer manobra de atitude, que você citou, mas sim para fazer apenas manobras de formação em voo, reconfiguração da formação, manutenção da altitude, né, propulsão elétrica. Eu pensei no algo a mais, né? Caso, né, desse para aplicar isso aqui. Não, então, mas são coisas diferentes. Sim. Ô, Gleison, por favor, deixa eu só terminar meu pensamento aqui. Então, no caso do Itasat 2, é formação em voo em torno da Terra, né? Manobras de swing by são manobras propulsivas que você faz em torno de planetas para você adquirir mais velocidade, trajetórias interplanetárias, né? Isso é uma coisa. Agora, com relação a desvio de detritos, né? Eu imagino que também não daria para usar propulsão elétrica, porque apesar de ter uma boa eficiência, né, você tem um retorno muito mais lento, né? Para você fazer uma manobra orbital utilizando propulsão elétrica, você demora muito mais tempo. Então, aí, no caso, teria uma manobra, para você fazer uma manobra, às vezes você detecta o detrito, você precisa fazer uma manobra mais rápida, né? Você precisa ter um retorno mais rápido ali. Então, você usaria uma propulsão de alto impulso, não uma de baixo impulso, como é no caso da propulsão contínua, né? Só para deixar mais claro. Deu para entender? Não, perfeito. Realmente, são vários assuntos diferentes aqui, né? Eu só tentei, de repente, né? Será que tem alguma coisa aí que dá para juntar, né? No princípio, não, né? Mas legal a sua pergunta, mas bacana. Obrigado aí pela participação. Tem mais algum? Josué? Oi, José. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Então, sim. Desculpa, tá uma barulheira, que tá uma chuva forte aqui. Opa, saiu aqui. Opa. Não quero. Bom dia a todos. Alessandra, obrigado pela apresentação. Sempre é muito didático, né? Se apresenta para estar dando aula, né? Como já foi falado, e isso é muito bom, principalmente para os estudantes, né? Porque a gente precisa também mostrar desse tópico que é muito interessante. A gente precisa de mais pessoas trabalhando nisso. Sabemos que tem essa questão de aplicação bastante focada também em missões, né, interplanetárias, como ele acabou de explicar muito bem. Queria aproveitar e perguntar, houve a questão de perguntas, né, até o William comentou em relação a, você focou na questão de ganho de energia, mas também tem a opção de usar aquela outra região entre 0 e 180, daquela figura, para perder energia. Nesse caso, estaria eu errado de imaginar, então, que seriam resultados que poderiam, por exemplo, beneficiar a ideia de você facilitar a captura da espaçonave pelo planeta? Aí você sabendo mais ou menos quanto que dá para perder, quanto que ele consegue remover de energia da espaçonave, e aí você talvez consiga derrubar, talvez essa perda de energia seja o suficiente para que haja uma captura gravitacional para que você mantenha o corpo ali. Eu falo isso porque, por exemplo, a gente tem... você teve, por exemplo, a Mars 2020, né? A Mars 2020. Achei muito interessante porque dessa vez eles não mandaram a espaçonave para fazer outras órbitas. Eles lançaram da Terra e foi direto para um pouso.
Então, eles têm que saber, né? Então, foi tipo, foi uma coisa absurdamente espetacular, né? Porque eles nem fizeram uma parada, ficaram orbitando, assim, tudo mais. Eles da Terra já foram direto, pousaram em Marte, assim, sem ter órbita de parking orbit, nada. E, com certeza, esse tipo de resultado, para ele calcular esse ângulo de ataque, aproximação, quando a energia estaria ganhando esse processo de frenagem, provavelmente eles devem ter usado coisa desse tipo de resultado que você colocou, e nesse caso deve ter incluído também dentro dali, a partir de uma certa altitude, deve ter o efeito de atmosfera para ajudar naquela perca de energia para poder pousar. E também paraquedas e tudo mais, tem várias coisas para perder energia. Você poderia comentar um pouco sobre isso e se no seu caso, o seu modelo, esse tipo de estudo que você está fazendo, daria qual a facilidade de acoplar esses outros efeitos, ou a partir da entrada de tal efeito tem que mudar o modelo, ou dá para simplesmente incluir o arrasto e outras coisas como forças aceleradoras extras no seu modelo? Então, sim, a parte de perda, como eu falei agora, eu não foquei na perda, mas tem sim, e usa. Até tem missões até quando eu tinha falado que tinha tido missões que já tinha para Mercúrio, eu não lembro o nome de qual foi, mas que foi para Mercúrio e usou o swing by para desacelerar, para justamente entrar em órbita de torno de Mercúrio. É bem essa a ideia. E com certeza sim, porque você pode justamente usar configurações que já vai fazer, que nem você falou, ele foi direto para o corpo. Então, o que vai fazer já ele chegar no corpo, então, com uma velocidade menor do que em outras configurações, por exemplo, já trabalhando nisso. Então, ele vai se aproximar do corpo ali, com uma configuração já para perda de energia, para já diminuir o quanto puder usando a gravidade. Se você for por uma propulsão ou impulsionado, ou uma propulsão contínua, já trabalhando com isso para que chegue de forma. E ainda dá para combinar, que nem você falou, o meu modelo não tem outros tipos de tipo arrasto, essas coisas eu não considerei, mas dá para fazer e combinar, e é algo muito amplo, né? Dá para incluir, para verificar, justamente para chegar no ponto que você quer. Mas eu tenho um paper publicado, não da parte contínua também, é da parte impulsionada, que a gente trabalha, que o paper foi publicado na COAN, aquela Computational de Applied Mathematics. Lá eu faço só análise para perda de energia da parte impulsionada, quando eu aplico uma propulsão, um impulso no periápse da órbita. Mas analisando só a perda, justamente essa desaceleração, o quanto de capturas ele me provoca, pode ser capturas, pode ser, se você quiser colidir com o corpo, né? Se você quer mandar lá para o motivo para pesquisar a parte de enviar e entrar no corpo. Então, com certeza, essa parte, as configurações, como eu falei, eu foquei na de ganho, mas a de perda dá para focar também e analisar e essas missões que você falou, provavelmente usaram esse tipo de característica, esse tipo de manobra, principalmente essa que foi direto, né? Que precisaria, vai chegar mais acelerada, então precisaria de todos os meios para desacelerar ela e já entrar bonitinho na órbita. Com certeza deve ter focado essas geometrias para perda de energia, que dá para trabalhar assim. A que você comentou para Mercúrio, se não me engano, é a Bepi Colombo, né? Eu acho que foi a Bepi Colombo, eu acho que foi. Ela fez um swing by recentemente com o Mercúrio, só que é tanta energia. Eu acho que a Mariner também, que já faz tempo, Mariner 10, eu acho que também fez para. Eu não tenho certeza se foi essa. Quem teve problema com isso foi a Katsuki, que está em Vênus, que ela passou lotada. Passou o quê? Ela passou lotada, ela passou, não conseguiu ter a frenagem necessária e foi embora. Ela se perdeu em 2000, porque era para ter entrado em órbita, se não me engano, em 2010. Então falhou na chegada. Aí ela se perdeu. Depois de 4 anos, os japoneses conseguiram recuperar ela. Então, é um exemplo de que deu problema sim, tem que ser algo muito bem... Perdeu o planeta. Algo muito bem calculado também, né? Para chegar muito certinho e tal. Eu tenho também um outro artigo, depois eu vou mandar para o Willer, daí o Willer publica lá, que eu devia ter colocado, que eu analiso esses erros. É um artigo, eu publiquei na JGCD, lá na Journal of Guidance, Control Dynamics. E esse artigo meu, ele analisa os erros, justamente isso que você falou, ela se perdeu. Então, ele analisa assim, se eu chegar lá com o meu psi lá, que me define meu periápse da minha órbita lá, se eu chegar com ele um tantinho deslocado, que efeito isso vai ter na minha manobra? O quanto ele vai tirar fora ou ele dá para corrigir ali ainda, sabe? Então, eu tenho um artigo aqui para a parte propulsada também, de impulsionada, que eu fiz, que ele faz justamente esse tipo de análise para a gente saber. Tá, eu vou, envio,
E quando chegar lá, os meus parâmetros. Se eu tiver um erro um pouquinho no meu parâmetro angular, ou no meu parâmetro de distância, o quão de diferença isso vai dar no meu resultado final. E aí acho que vai muito disso, né? Você falou, ela chegou lá e passou reto, não deu tempo e foi embora. E aí, dá para ter uma noção de quanto que um pequeno erro vai causar ou não, o quanto de erro você precisa para você realmente tirar ela fora do percurso ou não. Mas Agora, bem eu amplo. tenho uma outra dúvida, que é um pouco uma curiosidade histórica. O pessoal deve estar familiarizado, as Voyages, né? As Voyages usaram isso, né? E ganhando energia. Ganhando energia. A cada passagem por um planeta gigante para conseguir chegar. Para conseguir. Só que eles... você diria que as Voyages foram o primeiro grande teste mesmo, no sentido de ganho de energia na história? Claro que a gente já tinha missões para Vênus e tudo mais por aqui, mas é mais no sentido de perca e tudo mais. Mas o primeiro grande teste foi você diria que foram as Voyages, ao ponto de que eles nem tinham muita certeza, não sei se é precisão computacional, então eles tiveram que usar uma abordagem um pouco mais de segurança, de uma das Voyages passar um pouco mais distante e ir embora, e as outras duas passar mais perto ao ponto de conseguir ser defletida para um pouco mais perto de Júpiter e Saturno para conseguir ser defletida para Netuno e Urano. Então, o que você... Historicamente, eu não sei se foi o primeiro grande teste, mas que foi muito significativo, sem dúvida foi. Porque ainda foi para corpos bem grandes, né? Que a gravidade dos corpos, que nem você falou, para o ganho de energia, o efeito foi muito grande. Talvez o primeiro grande teste também, porque é o que você falou também, né? Para uma ela passou mais distante, para outra ela já passou mais perto para ver, porque a gravidade de Júpiter, um corpo bem grande, o efeito é bem significativo, então para ver o quanto funciona ou não. E realmente para Vênus, para Mercúrio, a maioria foi mais para desacelerar, para colocar em órbita, né? Sim. Mas eu não sei o quanto se foi o primeiro grande teste, eu acho que talvez sim, mas que com certeza foi de grande importância para o estudo desse tipo de manobra, isso sem dúvida, sim, e os resultados, e o comportamento, e ver como que funciona, e o que dá certo ou não, ainda mais principalmente pelo tamanho dos corpos, né? Ou seja, o swing by ali, a gravidade está com... O efeito dela realmente é muito significativo ali para ver o que causa. E ali, no caso, por ser... são vários corpos, como que você se modelaria isso? Seria vários modelos seus, como você fez, acoplados, ou tem um modelo que dá conta de N bares, né? Vários corpos, não? Como que você saberia Você dizer? fala para aproximação de vários corpos diferentes? Por exemplo, como... não sei se você sabe como foi feito o caso da Voyager. É o mesmo... seria como se fosse um modelo Terra-Júpiter, e depois, a partir das condições de saída de Júpiter, você faz... Eu acho que é dessa forma. Saturno. Se fosse eu, faria dessa forma. Eu não sei dizer para vocês, fez acoplado um só, você quer saber, né? De um pro outro. Ou você tem... porque no seu caso, você tem ali dois corpos massivos, né? Aí você faz Mas se existe um modelo que inclui N bares, né? 3, 4, 5... Eu nunca vi. Ou seria sincero, não sei se tá para você de vários de uma acoplar, vez. caso não tenha. E caso não tenha, você falou que nunca viu. Você acha que seria fácil acoplar? Ou tem que mesmo usar as condições de saída de um para ser as condições de entrada do outro para ir emendando? Eu estou falando, eu não pesquisei, não li sobre isso e nunca vi de N corpos. Mas, assim, do que eu já estudei, para mim parece mais interessante, ou parece mais, não sei nem se simples a palavra, ir emendando. Você pegar a condição de saída de um e ir fazendo com o outro. Talvez, não sei se mais seguro. Pode ser que tenha alguma forma de fazer de N-Boras, mas eu não sei dizer para você, e eu nunca vi nenhum artigo ou uma publicação que consiga de juntar, assim, de todos no... Normalmente seria assim, você faz, por exemplo, um SIGBY, sai daqui, já pega a saída desse e usa para o próximo, mas eu junto, assim, eu não tinha nem parado para pensar nisso, sabe? Num sistema que fosse acoplado para muitos. Não sei o quão eficiente seria. Eu pergunto isso porque eu já vi estudos de otimização de trajetória, mas normalmente é uma coisa numérica com problema de N-corpus, né? O computador, você tem um algoritmo, ele vai fazendo otimização, né? Eles usam algoritmo genético, outros tipos de algoritmo, mas coisas mais da área de otimização. Então, é uma coisa bem numérica, né? No seu tem muitas coisas analíticas, né? Para fazer a modelagem ali, a passo a passo. Então, aí você pode brincar com as variáveis, visualizar coisas. Não, você
põe o critério lá, né, de otimização, tempo de voo, consumo de combustível, o computador vai explorar infinitas soluções numéricas, ele vai cuspir a solução numérica, mas você não está enxergando, você não está controlando. Eu quero entrar assim. No seu caso, dá para você trabalhar, né? Aí você pega um dado de saída e aplica no próximo. Entendi. Mas eu nunca vi desse de N-Boards, eu não sei dizer para você, para ser sincero, mas se você falasse para mim, Sandra, vamos fazer assim, eu já pensaria dessa forma, acho que talvez até meio que automaticamente, assim. Entendi. Vamos pegar então a saída de cada um e fazer o próximo, e fazendo essas emendas, né? Mas não sei, talvez até tenha, é um tema assim, que eu tenho muito interesse. Pensar. É um tema que eu tenho bastante interesse, que qualquer coisa a gente bate um papo aí. Sim, mas sim, obrigado, sim. foi ótimo. Obrigada a você pela participação. Que ótimo, parabéns. Hein? Obrigada. Valeu, Josué. Obrigado pela participação. Próximo aqui é o Caio. Oi, Caio. Bom dia. Pode fazer a sua pergunta. Opa, bom dia. Deixa eu abrir a câmera. Foi? Acho que foi. Eu estou na praia aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Alessandra, muito obrigado por essa aula. Eu achei fascinante. É um assunto que eu acho... Nossa, eu podia passar o dia inteiro ouvindo falar disso. Eu sou aluno da graduação em Engenharia Aeroespacial na UFABC. Sou orientando do professor Willer. E eu queria puxar umas dúvidas, assim, umas curiosidades que eu tenho. Um tempo atrás eu tinha até jogado essa ideia para o professor Willer. Se nós temos, por exemplo, aproveitando também que mencionaram o Itasat 2, se nós temos uma formação em voo de satélites, um grupo de satélites que querem fazer um swing-by simultâneo, existem estudos relacionados a isso? Porque, por exemplo, estudos que estudam o movimento relativo de satélites durante o swing-by. Porque, como tem essas condições de perda ou ganho de energia, eles podem acabar se afastando, ou mudando o movimento relativo depois da manobra. Então, me veio essa ideia na cabeça. Existem algum estudo relacionado a isso? Satélites. Eu também nunca vi. De multissatélite, sério. Não... Olha que eu leio artigo de swing-by de monte, mas eu nunca vi, não. Você fala de, sei lá, pegar uma constelação de satélites e vários satélites combinados. Não seria nem constelação, seria a formação. Tipo, dois satélites voando próximos e fazendo swing-by de forma simultânea. Só que daí, quando a gente analisar no sistema inercial, sei lá, centrado no primário, você analisaria o movimento relativo entre eles e a formação. Entendeu? Entendi. Realmente, o Caio me perguntou isso aí, porque eu dou aula de formação em voo aqui na pós-graduação, né? Aí o Caio fez minha disciplina, ele perguntou isso daí. Eu falei, cara, nunca vi, cara. Eu achei interessante. Eu também nunca vi, mas é interessante pensar assim, né? Então, até naquele momento eu falei, eu não sei se tem uma aplicação para isso e tal, mas daí depois eu acho que até achei algum artigo, né, o Caio, que eu te mandei. Então, poxa, isso aqui é interessante, daria para fazer formação em voo durante o swing by, talvez para você imagiar o corpo, sei lá, né? Então, realmente... Chega perto e cada um vai para um... É mais uma opção, a gente conjunta aí. Eu falo que swing by é um negócio que dá assunto de bastante mesmo. Olha, assim. Eu já tenho um trabalho para a gente fazer, hein? Então, a ideia é sensacional. Se quiser, a gente senta e faz isso. Mas Estão tendo estudos para formação de voo na Lua e em Marte. Verdade. E que tal será que daria para fazer um estudo? Manda um par de pequenos satélites, informação em voo, para eles serem capturados pela Lua ou por Marte, porque é assim que seriam enviados, né? Porque para você fazer uma formação em voo, você não vai mandar eles separados, você vai mandar eles juntos, geralmente. Claro que tem gente que poderia falar, não, manda acoplados, quando chegar no planeta, desacopla e tudo mais. Mas porque daria para fazer se não tem um estudo teórico, daria para tentar fazer um preliminar para ver a diferença entre enviar acoplado e desacoplar lá, ou já enviar desacoplados. O que vocês acham? Daria um trabalho bem interessante, também acho. Eu também não tinha visto assim, não. Mas faz sentido e parece interessante mesmo. Acho que a primeira ideia seria até essa, vocês primeiro fazer essa comparação, né? Para ver se realmente vale a pena. Sim, eu acho que daria um trabalho muito interessante. Porque formação em voo está sendo usado muito, então o negócio está estudo da arte, né? Então, tanto que a gente aqui vai lançar, já está trabalhando na missão de Itasat 2 e tem vários países já lançando formação em voo.
Aham. para melhorar a aplicação, magiamento, geolocalização, vários tópicos. E já está começando isso aí também para Deep Space, né? Que o Josué falou, para a Lua, para Marte. Então, você pode ser que no futuro tenha alguém que faça essa ideia de fazer o swing by com formação em voo. Com formação em voo. Acho que deve. É uma questão de. Alguém tem que começar, né? Então. Mas eu não tinha visto mesmo, não, também não, sobre isso, não. Mas Quem é sabe bem se alguém interessante. pode ter a gente. Então, pega, anota aí, põe na cabeceira, porque eu achei essa ideia que tem um potencial, assim, até de citação, porque por ser inovador, pode muita gente usar isso como parâmetro, né? Porque é uma coisa assim, como ele comentou, o pessoal está muito interessado, até por conta de você usa esses pequenos satélites, você pode pegar carona nos lançamentos das coisas grandes. Então, você pode mandar infinitos, né? Com o passar do tempo. E aí, manda esses pequenininhos aí. E porque isso está influenciando a engenharia. O William, que trabalhou mais lá no INPE, essa parte pode até comentar, porque mandar acoplado e poder mandar eles livres pode fazer uma diferença aí na questão do planejamento da missão. E dá para comparar isso. Com a mentoria da Alessandra, a gente está no caminho seguro para fazer essa. Eu já falei, depois que o Benício nascer, eu já participo de tudo. Não tem problema, não. Vamos sim. Tudo bem. Inclusive, puxando assim, mais uma ideia que veio agora na discussão, se tem 2 satélites entrando simultaneamente, aí puxando com essa ideia de aplicar um controle, uma propulsão, talvez um satélite acione os propulsores para garantir que vai ter energia final igual aos outros satélites, algo do tipo. Bem interessante isso. Interessante aí, cara. Você já tem tema para o mestrado já. Demorou. Não falta tema para pesquisar, hein? Só terminar a iniciação científica aí que a gente já começa. Eu acho que você vira um doutorado, hein? Acho que você vai virar um doutorado. E a segunda curiosidade, aqui é mais uma dúvida que me veio quanto aos modelos utilizados assim de forças nesses estudos, o achatamento seria o M2, né, o corpo do swing by, ele chega a ter alguma influência significativa ou pela escala de tempo não tem muita influência? Eu não cheguei os trabalhos que eu cheguei a fazer, eu não cheguei a analisar nenhum tipo de perturbação em cima de achatamento, mas se ele vai ter em relação ao... Eu cheguei a analisar quando eu usei para pequenos corpos, que eu falei para você que eu usei as mesmas características do swing by, mas usando tethers. E aí eu cheguei a verificar o efeito que tinha algumas alterações que causavam, mas para pequenos corpos. Para swing by grande, sim, eu não sei se o efeito vai fazer, eu não cheguei a analisar, e também como é uma passagem rápida, né? Então eu não sei se... como eu falei para vocês, eu trabalho bastante tempo com isso, mas é muito assunto, é muita vertente. Um negocinho aqui, vocês percebem, né? Que numa reunião sai um monte de ideias e muita vertente. Então é meio complicado, por isso que a gente acaba focando, vamos fazer sempre assim, para conseguir concluir um, para entrar no outro. Então, apesar de ser uma coisa de se pensar realmente, nossa, o achatamento faz ou não, eu não sei dizer para você o quanto o tamanho do efeito seria ou não agora. Não, eu não cheguei a trabalhar com achatamento, eu não cheguei a considerar. Eu cheguei a considerar para corpos pequenos quando eu usei para tethers, que foram as características parecidas do swing by, mas eu usei tethers por conta da gravidade do corpo ser muito fraca. E tinha, sim, variações nos resultados, dava comportamentos um pouco diferenciados. Mas para o swing by, eu não sei dizer para você o tamanho, mas como é uma passagem muito rápida, eu também já não sei dizer o quanto que isso pode ser, e dependendo do achatamento do corpo, né, de qual corpo, se dá ou não. Mas olha, eu vou dar a próxima reunião, eu vou trazer a listinha, vou fazer anotações de ideias mesmo, porque vocês estão bons. Inclusive, dentro dessa pergunta, se o arco, né, porque é um arco de ângulo ali, né, o swing by, né, você não vai ficar lá orbitando, acumulando os efeitos do achatamento. Mas se for significativo, você pode usar isso a favor, né, para ganhar um pouco mais de velocidade angular, ajudar na manobra, né, ganhar energia, mas também pode entrar no sentido anti-horário, no sentido horário, né? E usar para desacelerar e ajudar também a ficar preso, capturado
É um outro item que talvez se considerar possa fazer um efeito significativo, né? Olhando de cima do sistema solar, a gente olha lá as vórtices, elas sempre passam pelo lado direito do planeta, né? A gente poderia fazer entrar pelo lado esquerdo, entrar no sentido horário, né? Então, claro, se for significativo, aí depende também do arco, né? Da distância, quanto mais próximo, vai sentir mais. Mas eu não sei se também fica o J2 dominante. Não, se na verdade a atração própria do planeta fica muito dominante em relação ao J2, J2 passar tão próximo para pegar o efeito do J2. É uma coisa interessante também para estudar. Então isso, porque quando eu falei da parte de tétras, como era corpos pequenos, a gravidade já é fraca. Então o J2, ele tem um efeito que ele consegue aparecer, né? Mas já em relação a esses corpos maiores, eu já não sei dizer para você se já é um assunto também da lista de estudo. Eu acho que Saturno pode ter um potencial de ter um efeito um pouco maior, porque ele é um planeta com J2 significativo. Tem Saturno, isso. Ou a própria Terra, né? Dependendo de... Se você for usar a Terra, né, como freio para poder para outros corpos, ou mesmo acelerador. No caso, ela é usada como freio para ir para o sistema solar interior, né? Para Mercúrio e Vênus, e ela é usada como propulsão para você ir para fora. Então, daria para tentar ver isso. Geralmente, eu já vi alguma coisa, mas eles modelam a Terra como um corpo pontual. Nunca considerando, mas se você deve estar mais por dentro, dá para explorar isso também. É verdade. Bem. Da minha parte era isso. Eu queria agradecer novamente, foi sensacional. Obrigada, Caio. Obrigada. Valeu, Caio. Obrigado. Mais alguém? Quem mais? Pergunta, comentário? Oi, bom dia. Cabral aqui. Tudo bem, Cabral. William? Tudo bom. Tudo bem, Alexandra? Bom dia. Quero agradecer a apresentação aí. A Liana fala bastante de você, diz que vocês são muito amigas, né? Sim. E fiquei feliz de ver assim. Achei muito aprofundado assim, né, a sua análise. Agora sim, eu entendo que você trabalha muito no nível de modelagem, matemática, nível de equacionamento, né? Agora, minha curiosidade seria mais a nível sistêmico mesmo de aplicação, né? Quer dizer, que seria possível fazer com CubeSat, com satélite, propulsão, né? Se você chegou a ver alguma coisa dos tipos de propulsão que existem, a nível de sistema mesmo, o que é que você acha? Eu até cheguei a dar uma pesquisada quando eu comecei a trabalhar com a parte de propulsão contínua, para eu entender também, né, de quais os tipos, propulsão elétrica, essas coisas meio por cima, assim, mas não foi o foco do trabalho daí. Só para eu ter mesmo uma ideia de como funcionava, do que era, porque eu falava, vou pôr uma propulsão contínua, tá, mas como? E aí, como eu não era familiarizada com isso, então eu cheguei, assim, a dar uma pesquisada em relação a isso e tal. Mas até não entro no meu artigo, eu não foi mais por curiosidade, por eu entrar no assunto, mas eu não cheguei não foi o foco e nem Então, o que eu fiz foi depois analisar e verificar como funciona tudo, mas para o trabalho eu faço mais a parte da dinâmica mesmo, a parte do equacionamento, e entro com o valor, eu quero então uma propulsão em tal direção, de tal magnitude de força. Mas qual ou não, eu como eu falei, eu fiz mais para eu entender mesmo, de ler, de estudar quais eram recomendados ou não, a elétrica, a plasma, essas coisas, mas não focando em colocar no trabalho, ou foi mais particular mesmo, para eu entender o porquê, porque o foco mesmo foi... Quando você coloca no trabalho, você vai ter que explicar, né? E aí, como e é uma coisa que eu estou aprendendo junto também, né? Porque, como eu falei, foi essa parte de propulsão contínua foi nova para mim, e eu fui exatamente isso. E não era o foco também, no caso, porque o foco era justamente focar na manobra em si, né? E aí, por isso que eu não coloquei. Como eu falei, eu cheguei a ver, a ler, a estudar, a tentar a entender, mas não para o trabalho em si, assim, para descrever e para mostrar e falar, esse é melhor para esse ou não. Isso não foi feito, não. Talvez fica uma ideia de um trabalho futuro, né? Poderia ser alguma coisa nessa linha, né? Quer dizer, por exemplo, começar com literature review, né? De
aplicação de propulsão para manobra de flyby, né? Então a gente começa a ver o tipo de propulsão, quais foram lançados, recomendadas, quais são os estudos, e aí depois ir aprofundando e de repente chegar no nível de realmente simular alguma missão. Pode ser um estudo legal. E a parte de swing by, eu trabalho há bastante tempo, mas a parte com a propulsão contínua é recente, que eu falei, né? Eu fui para a Espanha e fui começar a trabalhar lá com a Elip. Então, de 2019, do final de 2019 para cá. Com uma pandemia no meio, né? Que atrapalhou a vida de todo mundo. Então, essa aí também, por exemplo, que nem isso que você falou, eu cheguei a pesquisar tudo, mas foi bem mais cru, assim, mas faz muito sentido, e a ideia realmente é coisa que dá para estender o trabalho mais, assim, de dar trabalho para longo tempo de fazer. Mas obrigada pela dica e faz sentido mesmo. Eu que agradeço. Obrigado, Alessandra. Obrigada. Obrigado, Cabral. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Pergunta aí para a Alessandra. Um comentário não muito relevante, mas eu sou bicho da Alessandra. Nossa, é verdade. É verdade, Josué. Não fala isso. Depois de tantos anos de estudo, já com o filho quase nascendo. E eu falei que ele é bicho, não sou novinha ainda, gente. Não, tô brincando. Mas é verdade mesmo, né? É verdade. Nossa, tão rápido. E a Liana, é bicho de quem? A Liana, a gente foi junto. Ela era da física. Ela era da física. É que a gente fez matemática, a Liana fez física. Se eu falar para vocês como que eu conheci a Liana, ninguém nem acredita. Apesar de a gente ter estudado junto. Porque a gente se formou, a nossa formatura foi no mesmo ano. E a festa, a colação de grau foi junto. E eu não conhecia a Liana não me conhecia. A gente sentou na cadeira do lado, uma da outra, na colação de grau. O meu álbum de fotografia de formatura da faculdade é cheio de foto da Liana e da família dela, e o dela é cheio de foto minha, sem a gente se conhecer. E aí, sei lá, uma semana depois, a gente começou a fazer curso no INPE junto. Nossa, e virou melhores amigas. Eu falei, pelo menos o álbum não é perdido. Sério. Pergunta para ela, para você ver. Foi muito, muito... Eu nunca nem tinha visto ela na faculdade, nem ela nunca tinha me visto. Foi na coincidência mesmo. Que legal, hein? Então... Dá um filme isso aí. Dá. É verdade. Eu falo para ela, pelo menos o investimento no álbum valeu a pena. Não tem nenhum intruso. O intruso não é mais intruso. Ai. E o professor Elipe, com quem ela trabalhou, ele também foi supervisor de doutorado de sanduíche do meu orientador, né, de doutorado, o Jean. E ele foi. O professor Elipe também foi da minha banca de doutorado. Ele foi da sua banca? Foi da minha banca de doutorado. Ele é muito gente boa. Eu gostei muito de trabalhar com ele. Olha, se alguém quiser ir trabalhar para a Espanha, quiser indicação, eu indicaria ele, porque eu gostei muito. Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, assim, ele é bem... Eu brinco que ele é um vileno um pouquinho mais novo. Só um pouquinho mais novo. Ele é um vileno espanhol, né? Um vileno espanhol, mais ou menos isso. Ele conta piada em espanhol também? Ele conta, em espanhol, a piada é tiste, né? Daí ele fala, vou te contar uma tiste. Mas ele é engraçado, mas ele é muito bom também para ensinar, sabe? Para conversar, assim. Eu aprendia com ele de mecânica celeste em espanhol. Até aula de espanhol ele me dava. Que legal. Foi bem produtivo. Foi um ano bem produtivo. Ele foi muito querido, ele foi muito a prontidão dele, fiquei muito feliz com que ele aceitou e deu contribuições ali nos comentários para minha tese. Foi muito bacana a experiência. Eu falei, eu quero ter ele participando em algum momento da minha carreira, da minha vida. Como não pôde ser como orientador, pelo menos na banca eu queria que ele participasse. Ele é muito gente boa. Privilégio. E como professor também, ele é muito... Eu posso falar? Você pode. Gente, eu não consigo mais ligar a câmera, me desculpem. A Alessandra sabe que eu estou numa vida insana. Tudo bem? Tudo bem. Tá mais calma? Tá mais calma? Tô tranquila agora. Até o Benício sossegou. Então, primeiro, parabéns pela apresentação. Todo mundo falou que foi ótimo, né? Mas eu sou muito suspeita. Queria compartilhar com o grupo, só que eu e a Alessandra, nós somos tipo amigas irmãs, assim. Então é muito importante para mim ter a Alessandra aqui no nosso seminário. É muito gostoso.
Então, que você seja sempre bem-vinda. Ah, obrigada pelo convite também. A hora que você falou do nosso álbum de formatura, eu fui apertar para ligar o áudio e desliguei a chamada. A coordenação péssima aqui, né? Mas essa história é muito engraçada mesmo, porque a mulher da foto ficava fazendo a gente tirar foto juntas e eu ficava, meu, quem é essa menina, sabe? Tipo, o que estão me mandando tirar foto com ela? E no final eu comprei todas as fotos com ela. É verdade. Porque o álbum veio um tempão depois, né? Daí eu comprei e acabei comprando todas as fotos. Teve um período que a Liana tinha de plano de fundo a foto dela com a família dela na formatura. E aí um dia eu tô vendo a Liana no computador, aí eu tô vendo assim, eu falei, Liana, por que meu cunhado, meu amigo, meu não sei o que, tá no fundo da sua foto, seu computador? Ela, como assim? Aí tá a família dela, e acho que as nossas mesas eram perto na formatura, mas como a gente não se conhecia muito, a gente nem deu atenção. E de fundo com a foto dela é meu cunhado, um amigo meu que tava na minha formatura, acho que, não sei se era meu pai ou meu irmão, tudo de fundo, o plano de fundo dela. É muito legal. Invasivo. Foi muito coincidência, muito. Mas deixa eu fazer umas perguntinhas. É tudo coisa de gente leiga, né? Porque eu não entendo, não sou especialista no seu assunto. 2 perguntas já fizeram, que era com relação ao J2, né? Eu queria saber como que você considera essa atração gravitacional. E aí você disse que não considera ainda por serem pequenos corpos e tal. Então, beleza, tá respondida essa pergunta. E aí, se algum dia você quiser fazer esse estudo, sou super a favor e tamo junto. Aí a outra o Willer fez, né, que era com relação a aplicar isso em missões reais. Eu sabia de Mercúrio, mas não sabia dos casos propulsados e tal. Então, é algo novo, pelo visto, né? Uhum. Mas aí uma pergunta, idiota, óbvio, né? Por que você avalia a energia? Porque da energia a gente já tem várias informações, né? A velocidade, eu sei que quanto mais velocidade, mais energia. Eu consigo verificar essa... É que dali saem muitas informações, né? Da manobra. Então você escolheu tipo de forma aleatória. Você podia avaliar a velocidade, por exemplo. Não teria. Mas é que a energia me dá também a informação da velocidade, né? Então, é proporcional. Exatamente. Eu sei que mais quantificar isso. Por que você nunca pensou em avaliar a aceleração, que aí fica independente da massa e te daria um resultado mais genérico? Não. Nunca pensei. Não sei, teve um tempo que eu analisava também, e até cheguei a fazer isso também, de analisar também o momento angular, que é para eu verificar o tipo de órbita de saída, isso eu já fiz. Por exemplo, eu disse que eu calculo a energia em relação ao corpo principal, né? Eu faço swing-by no corpo e calculo a órbita do corpo principal. Mas como é essa órbita? Ele entrou com uma órbita de capturada, com uma órbita de escape, uma órbita aberta, fechada, e como que ele sai depois da manobra? Isso eu já fiz. De fazer esse cálculo E aí a gente usa a energia e o momento angular para verificar isso. Então, eu sei que a partir da energia eu consigo ver se ele está com uma órbita fechada ou não. E aí eu verifico se entrou prógrada e saiu retrógrada. Esse tipo de coisa eu já fiz. Já sai direto, né? Essas informações. Porque a energia me dá mais informações, né? Em relação a isso. Entendi. Eu já consigo saber. Agora fez sentido. Então, normalmente a gente usa a energia por conta disso. O da aceleração só, sem ter a massa, não. Acho que mais por uma questão interpretativa mesmo disso. Porque se você variar a massa, vai variar só proporcionalmente, né? Uhum. Então, não é um problema, é só porque você teria resultados mais genéricos, por isso que eu pensei. Mas só verdade mesmo, não é pitaco, não. Então, mas obrigada, era isso. Oi? Obrigada. Dando uma ideia de engenheiro, né? Eu acho que tudo tem a ver com o objetivo, né? Que no caso aí, o objetivo é você passar ali pelo planeta para você ganhar energia, para você sair ali com mais velocidade. Mais velocidade. Então, agora, se você tivesse um outro objetivo, tipo, se você observar o planeta ou ser interceptado, daí talvez você poderia analisar outras coisas. Né? Sim. Porque a ideia é exatamente também, isso é verdade, Willer, porque a ideia normalmente é disso, né? A ideia inicial é sempre você mudar a órbita. Eu quero uma órbita que vá para mais longe, eu quero uma que fique capturada, eu quero ver o comportamento, como que ela fica ali. A órbita em relação a M1, ela vai ficar presa ali, ela era prógrada, eu quero transformá-la em retrógrada, eu consigo analisar esse tipo de coisa. Então, não, aí beleza, a energia...
Fez total sentido, fez total sentido. A partir da energia eu consigo essas informações. Daí, normalmente, eu calculo quando eu quero as informações da órbita final mesmo, sabe? Como ela ficou, eu analiso também o momento angular. Sim. É bem isso. Obrigada. Obrigada a você. Valeu, Li, obrigado. Então, gente, mais alguém? Se a gente fechar aqui, alguma pergunta, comentário? Alessandra, então, fechando aqui, gostaria de agradecer você novamente Eu que agradeço. Apresentação. Espero ano que vem aí, depois você já estando com o Benício no colo, vocês dois aparecendo aparecendo na câmera. Chorinho de fundo. Isso. Ele vai gostar do assunto. Vocês não precisam nem perguntar qual que vai ser a decoração do quarto dele, né? Todo mundo já sabe que vai ter luminária de satélite, de Saturno, estrelinhas no teto. O pai dele não teve nem chance de palpitar. Vai ter riscos de swing by. Vai ser bem isso mesmo. No pai dele não teve nem chance de tentar palpitar qual ele queria. Vai ser bem isso. Mas legal, mas muito obrigado por ter feito. Obrigada a vocês. Pessoal, agradeço todo mundo aí que também participou aqui do nosso seminário. A gente está chegando no fim. Semana que vem nós temos mais um aqui. E daí a gente vai se falando no grupo. Então, Alessandra, se você quiser fazer algumas palavras finais aí, antes de fechar. Eu que agradeço todo mundo a participação, agradeço a Liana pelo convite. Realmente a gente ficou várias semanas, vai, não vai, né? Mas agora que bom que deu certo, de encaixar horários, que bom que deu certo. Obrigada pelas perguntas, obrigada pelas sugestões, que foram várias. Você vê, é legal juntar muita gente assim, principalmente cabeças que não está acostumada a ver o tempo todo o assunto, né? E surgem ideias e coisas que... E essa é a ideia do nosso seminário. Eu pego muito no pé deles, né, que a gente faz o seminário justamente para isso, porque muita gente é de outras áreas, né, tem pessoal de controle, gerente de sistemas, tal, mas independente tem que perguntar, tem que levantar ideias. Sabe a ideia de quando a gente está lendo um artigo, você lê o mesmo artigo que você mesmo fez 10 vezes, você não encontra erro nenhum mais. Aí você pega alguém totalmente cru de fora, e a pessoa lê e fala, olha, por que isso? Aí você fala, nossa, por que eu não percebi? Mas é porque você está tão inserido naquele assunto. Exatamente. E aí vem pessoas com cabeça diferente e faz uma ideia que você fala, nossa, como que eu nunca pensei nisso, trabalhando tanto tempo nesse assunto? Mas é bem essa ideia. Então é muito legal isso, né? Que rende muito trabalho, rende muitas ideias boas e que dá para fazer. E de verdade, para todos e para todos que deram a ideia, depois que eu voltar da licença do Benício, eu estou disposta realmente, pode convidar, que a gente pode trabalhar junto, fazer. Eu e a Liana faz uma vida que a gente fala que vai fazer trabalho junto, e até hoje a gente não vive atolada das coisas e não faz. Então é um bom caminho para forçar as duas a fazer junto. Excelente caminho. Para ser o intermédio, né, do grupo e para fazer. Obrigada pelo convite, obrigada pelas perguntas, pela participação, e estamos à disposição quando voltar também, depois para outros assuntos e trabalhar. E obrigado, Willer, também. Excelente, vai ser um grande prazer aí ter você com a gente aqui trabalhando junto. Então tá, obrigada. Obrigado. Então, fica bem. Bom final de ano aí, se a gente não se vê. Para vocês também. Vai dar tudo certo, estamos aí na torcida. Vai mandando notícias, manda os trabalhos. Pode deixar. Estamos falando. Pessoal, obrigado. Boa tarde, bom dia a todos. Bom final de semana. Opa, Alessandra, para quando que é o nascimento dele? É na primeira semana de janeiro. Uau! O Sandro falou que normalmente não espera. Falei, pelo amor de Deus, não diga isso. O Sandro falou que dados históricos, estatísticos. E o dele foram 3. Ele falou 3, 2 né? a 3 semanas antes. Meu Deus, não. Eu tô aqui em fase de convencimento. Filho, espera passar o ano novo, por favor. Não nasce no meio da bagunça de fim de ano, não. Vai deixar a mãe louca. E sem contar que justamente porque ele vai nascer no começo do ano, eu peguei para fazer tudo, tipo, novembro, dezembro, para agilizar, né? Deixar as coisas. Então, tipo, termina artigo que tem que terminar, para deixar tudo em ordem. Se ele adiantar, ele atrapalha a vida da mãe. Vai que já começar causando. Já vai começar. Vai causar. Espera, por favor. Mas começo de janeiro, primeiras semanas de janeiro, até dia 10 de janeiro, no máximo. Então, vamos estar torcendo aqui, as nossas orações vai dar tudo certo. Obrigada. Da próxima reunião, ele já vai estar aqui já para dar o chorinho e participar junto. Maravilha. Obrigada, viu, William? Obrigado você, Alessandra. Valeu, pessoal. Tchau. Bom final de semana. Até mais. Tudo de bom, gente. Tchau. William, você pode ficar um pouquinho? Rápido.